Uma vez eu vi uma frase do Rafinha Bastos que sempre me fez pensar. Ele falava mais ou menos como, tipo, eu já aceitei que eu não vou para a NBA, que eu não vou jogar uma Olimpíada, e eu acho que todo mundo que é fã de esporte em algum certo ponto já sonhou em participar de algum campeonato ou algum jogo importante, né? E claro que isso não foi diferente comigo, seja com Fórmula 1 ou como piloto numa maneira geral, né? Você fica brincando de kart, fica correndo nos simuladores da vida, no videogame da vida, e você sempre se imagina como um piloto, né? Como alguém que poderia ganhar a vida andando de carro profissionalmente. Mas aí isso me fez pensar justamente nessa frase do Rafinha, porque, sei lá, aos 22, 23 anos eu percebi que eu não ia ser um piloto de Fórmula 1. Obviamente não teria chance, porque os pilotos começam muito antes. E eu queria aproveitar justamente esse gancho de pensamento com o que aconteceu nesse final de semana agora, com o Kimi Antonelli assumindo a liderança do campeonato de 2026. Claro, com uma Mercedes muito superior do que os outros carros e tudo mais, mas enfim. Ele é o piloto, ele tá melhor que o George Russell, que no final das contas eu acredito que a temporada vai ser brigando entre esses dois, mas eu queria falar um pouco dessa, sei lá, dessa idade baixa que tá não só o grid desse ano, como vem sendo os últimos anos da Fórmula 1, né? Então eu tô com uma colinha aqui com os números, porque é claro que número é sempre muito difícil de calcular, principalmente quando você começa a falar muito de história, né? Mas aí eu queria falar principalmente desse grid, né? Eu tava conversando com o Léo, Loja Comassa, parceiro meu da Grid TV, e a gente começou a falar, né, com tipo Radiar, Lindblad com 18 anos, o Bortoleto também, com essa grande quantidade de pilotos abaixo dos 25 anos, né? E assim, a maioria deles já não estão mais na primeira temporada, tudo bem que a maioria está na segunda, mas já é criando sua casca de corredor, de piloto da Fórmula 1, né? E aí, só para trazer alguns números básicos, né? Tudo bem que ainda é minoria. Hoje nós temos 7 pilotos abaixo dos 25 anos, sendo como principais Lindblad com 18, Antonelli com 19, Berman 21, Bortoleto 21. Eu acho que esses daí são os principais. O Radiar também com 21 também corre junto deles, agora mais pela relevância de estar na Red Bull e ter feito um bom ano em 2025 na Racing Bulls, né? Além disso, nós temos 15 acima dos 25 anos, mas aí é que tá. Nós temos muito acima dos 25 anos, né? Então a gente tem o Alonso que já está com mais de 40 anos, o Hamilton com mais de 40 anos também. A gente tem ali vários pilotos com 28, então a gente tem o Russell com 28, o Leclerc tem 28 também, o Ocon eu acho que tem por aí também, o Gasly, são todos dessa fase, dessa época, né? São esses pilotos que estão se segurando há muito tempo já na Fórmula 1, né? Que também entraram, o Leclerc na Alfa Romeo, entraram com seus 18, seus 19 anos e já estão aí, sei lá, seguindo para sua sétima, oitava temporada na Fórmula 1, né? E é interessante que desses, o único que se tornou campeão, o Verstappen, lógico, mas eu ainda considero o Verstappen de uma fase antes, apesar da idade ser parecida, ele entrou antes na Fórmula 1, mas a gente vai falar sobre isso depois. Foi o Norris, né? Que não foi campeão da Fórmula 2, o Leclerc foi campeão da Fórmula 2, o Albon teve um ano muito bom, o Russell acabou sendo campeão, mas a gente tem o Norris como o campeão da Fórmula 1, né? O primeiro campeão dessa safra de pilotos como campeão da Fórmula 1, lógico, também com um carro totalmente excepcional, que tinha a McLaren no ano passado, mas que no final das contas ele ainda tinha disputa com o Piastri, que acabou não rolando, mas enfim, isso fica mais para frente. E só colocando alguns números na mesa, de média, a gente tem 28,6 anos de idade de média do grid, então, é que nem eu falei, a gente ainda tem mais de 25, mas a gente tem a maioria mais perto dos 25 do que dos 40, digamos assim, que são alguns dos pilotos, né? Então a gente tem essa diferença do Lindblad com 18 e tem um Alonso com 44. Mas então a gente tem que falar sobre essas coisas, porque antigamente já era assim. Então a gente tem nos anos 2000 uma média de 23, 25 anos os pilotos entrando, mas o Alonso, por mais que ainda esteja correndo com os 44 anos, ele entrou na categoria com 19 e nessa época foi um dos primeiros a entrar como teenagers, né, digamos assim, que são os menores de 20 anos, e ele já foi campeão logo perto, né? Ele estreia em 2001 com 19 anos e ele vira campeão em 2005 com 24 anos, né? Que naquela época era muito cedo, porque, enfim. E também numa equipe de não muita expressão, né? Por mais que a Renault tivesse há muito tempo na categoria, não era uma equipe altamente vencedora, mas que acertou muito
no acerto do carro, tanto que foi campeão seguido de 2005, 2006 com o Alonso, né? E aí, dentro dessa média, a gente tem que falar também dos campeões, né? Geralmente os campeões eles vêm depois dos 25 anos, mas a gente tem o Vettel quebrando isso, sendo campeão em 2010 com 23 anos e 134 dias, e ainda é bom lembrar porque, assim, o Vettel conseguiu 4, né? Então, no final das contas, ele ganhou o primeiro com 23, o segundo com 24, 25, então ele já era tricampeão, e com 26 ele chegou a ser o seu tetracampeonato, né? E aí depois veio o Verstappen, um pouco mais velho, mas também impressionante, seguido novamente, né? Mas aí, esse ano a gente vem com o Kim Antonelli. Então, você acha que o Kim Antonelli ainda pode ser campeão? Eu ainda acho que vai ficar com o Russell nesse ano. Acho que a Mercedes vai dar algum jeito de dar uma prioridade para ele, mas no final, ou até que o Russell vai realmente acordar e dizer, pô, balançar a poeira, tomar vergonha na cara no final das contas e realmente correr atrás desse título, porque é a principal oportunidade dele, né? Hoje a gente tem, não só além da Mercedes, mais 4 equipes com motor Mercedes, então a gente vai ver que esse desenvolvimento do motor vai crescendo com o tempo, e no final das contas, outras equipes podem acabar passando a própria Mercedes, né? Então, além disso, como você já deve ter percebido que eu falei bastante do Verstappen nesse vídeo, e agora eu tenho um tópico específico para ele, porque o Verstappen é diferente. Então, por mais que o Verstappen tenha 28 anos, ele já tem 11 temporadas, o que é um negócio muito impressionante, porque no final das contas, 11 temporadas, muitos pilotos não fazem 11 temporadas, e o Verstappen não chegou nos 30 e já tem essa marca, né? E além de ter 4 títulos mundiais. Então a gente vê por que o Verstappen chama tanta atenção. Primeiro que ele começou com 17 anos na Fórmula 1, coisa que já não é mais permitido. Então agora, para você entrar na Fórmula 1, você precisa ter 18 anos e os 40 pontos na superlicença. Esses pontos na superlicença meio que travam você a correr na Fórmula 2 ou em outras categorias. Você fazer uma carreira de fórmula, dessas fórmulas de base, digamos assim, para você conseguir. Então, é mais do que você simplesmente ser bom e alguma equipe pegar e te jogar dentro do carro. E aí a gente tem a estreia do Verstappen com 17 anos, na Austrália, em 2015, e já no outro ano, em 2016, ele conquista sua primeira vitória na Espanha com 18 anos. Então, a gente vê, por exemplo, se a gente teve o Verstappen como um tetracampeão cedo, digamos assim, com pouco tempo de carreira, agora a gente vê o Antonelli com uma grande oportunidade, com um novo regulamento, começando agora, com o carro dele saindo muito na frente. Então, quem sabe, muita gente fala do Antonelli ser o novo Senna, quem sabe o Antonelli não é o novo Verstappen. Ele realmente parece ser esse jovem brigão que não leva desaforo para casa e tudo mais, e eu vejo muito do Verstappen no Kimi Antonelli também. Eu acho que essa garra que ele tem, essa fome de ganhar que ele tem, não são muitos pilotos hoje em dia que possuem ela, e ele possui bastante. Dá para ver que ele realmente se estressa, se frustra muito. Eu gosto de ver que o Antonelli ele é um piloto que demonstra muito sentimento. Então ele chora quando ganha, ele fica chateado, ele bate no volante e tudo mais. E eu acho que faz parte disso. No final das contas, ele tá sozinho ali no carro, né? Por mais que tenha toda a equipe por trás, muitas vezes quando ele erra na corrida, é ele que erra mesmo. Então, eu acho importante ele expressar esse sentimento, e eu acho que no final das contas, quando ele tiver uma boa vitória, um bom sentimento, digamos assim, vai ser muito confortável para ele ter esse retorno positivo. E aí, falando do Verstappen, ele fez essa mudança na regra da Fórmula 1, que agora tem que ter os 18 anos, e o Lindblad já foi um desses, né? Por mais que ele não tivesse feito uma boa Fórmula 2, ou carreiras anteriores, ele ganhou algumas categorias, mas não a Fórmula 2, ele chega com a vaga garantida na Racing Bulls, né? A gente sabe toda aquela bagunça que é a Racing Bulls, então a gente tendo o Radiar subindo para a Red Bull e o Tsunoda saindo do projeto como um todo, agora a gente tem o Lindblad e o Lawson, e o Lindblad já está chegando e batendo de frente com o Lawson, por mais que eu acredito que dos números o Lawson está na frente dele do campeonato, mas está muito parelho, muito parecido. E de classificação também está muito parecido. Eu acho que essa vai ser acho que vai ser uma boa disputa para a gente observar até o final do campeonato. E aí a gente fala um pouco dessa longevidade da Fórmula 1, né? A gente tem tanto o Alonso quanto o Hamilton, assim, querendo ou não um pouco relevantes, né? O Hamilton, até hoje, só por estar na Ferrari já é uma disputa, ele que vem conquistando pódios na sprint, conseguiu uma vitória, a única vitória que ele conseguiu pela Ferrari foi na sprint do ano passado da China, né?
que o Alonso vem passando muito perrengue agora na Aston Martin, mas é bom lembrar também que na primeira temporada dele em Baku, com a Aston Martin, ele já tinha conquistado um pódio, né? Então você vê que eu acho que no final das contas, muito se fala sobre o querer na Fórmula 1. Eu acho que isso é o principal ponto que o piloto tem que ter. Mais do que ele ser bom, ele tem que querer vencer, ele tem que ter a fome de vencer, que é um negócio que eu vejo muito no Verstappen, mas que eu vejo estar começando a quebrar um pouquinho, talvez com esse novo regulamento. E eu vejo que o Hamilton e o Alonso têm muito essa fome de poder. Eu acho que o Hamilton, principalmente, eu sinto muito que o Hamilton quer ser o melhor da história, sabe? Ele quer bater todos os recordes, ele quer correr pela maior equipe da história, que é a Ferrari. Claramente, ele, todos nós sabemos que a Ferrari não tinha toda essa potência para ser campeã nesse ano, mas, pô, se você tem a oportunidade de juntar discutivelmente o maior piloto da história com a maior equipe da história, como que você não vai juntar isso, sabe? O Carlos Sainz mesmo foi um desses que falou que foi o que perdeu o lugar pro Hamilton, e fez tipo, pô, como que eu vou ficar chateado de perder o meu lugar para um 7 vezes campeão mundial, né? Então, no final das contas, eu acho que essa fome de poder é algo que eu vejo muito no Hamilton, eu vejo muito no Verstappen, e eu acho que isso acaba atrapalhando ele, sabe? Porque no final das contas, como ele tá com um carro não muito competitivo dessa vez, como já não estava no ano passado, que ele acabou ainda conquistando muita, chegando até o final, disputando o campeonato, mas não chegando, conseguindo ser campeão, muito por falta da equipe também. Eu acho que isso acaba prejudicando ele e afastando ele um pouco da Fórmula 1. Então, eu acho que esses jovens que estão vindo agora, eles têm muito dessa fome para poder disputar, para poder correr e desde cedo começar a disputar. Então eu torço muito para o Antonelli, queria muito, assim, se for para algum da Mercedes ser campeão, eu gosto muito do Antonelli, eu queria que ele fosse campeão, acho que vai ser bom para mostrar para a categoria, piloto italiano e tudo mais. A gente sabe que a Itália tem todo esse bom retrospecto em corridas, né, e tudo mais, a moto é muito famosa, o Valentino Rossi, com muitos pilotos italianos chamando a atenção. Mas eu queria mais ter batido esse papo mesmo, falar um pouco, que eu acho legal essa nova safra da Fórmula 1, dos pilotos novinhos, mas que já estão dando muito trabalho por aí. O Berman também é outro que, sei lá, é impressionante. E quem sabe no ano que vem o Berman não fica na Haas e a gente tem o nosso Rafa Câmara subindo da Fórmula 2 para o lugar do Ocon. Porque que para nós eu acho que o Ocon já entregou o que tinha que entregar, ele caiu no colo dele uma vitória e tá bom, tá na hora de se aposentar, de correr de WEC, a cara dele é WEC. Então eu acho que o futuro dele já tá para sair da Fórmula 1. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar ele com seus amigos, se inscreva aqui no canal do Embrasa e curta o vídeo. Lembrando que a gente também está no Instagram e no TikTok e a gente ainda está com o projeto da Grid TV, que eu estou fazendo com meus amigos lá, então vale muito a pena dar uma conferida, seja no Instagram, no YouTube, no TikTok. Acesse lá meu perfil no Instagram que você consegue achar isso tudo, beleza? Então a gente se vê na próxima. Até mais.